Muito obrigado. Eu vou tentar também ser sucinto naquilo que vos vou contar e um pouco como o meu antecessor, o António Pedro, vou também tentar falar um bocadinho sobre aquilo que me trouxe até aqui em termos de percurso de vida. Por uma razão muito simples. A primeira questão é agradecer, evidentemente, à TEDx Viseu por nos ter convidado, afirmando assim também o museu como uma casa de cultura que é de todos nós. Em segundo lugar, porque, enfim, como sou relativamente desconhecido da realidade viziense, apresentar-me, perdão, será, enfim, de bom tom, dizer quem sou e ao que venho. E, portanto, tentarei utilizar o meu tempo dos 15 minutos, 5 minutos para dizer quem sou e como é que cheguei aqui, os restantes 5 minutos para tentar dizer aquilo que eu acho pode ser interessante, como um exemplo, não sei se bom ou se mau, mas um exemplo, mais um de vida, que pode ajudar à construção de alguns valores e procedimentos na vida de cada um, e o último com um pequeno vídeo promocional do próprio museu e do centenário que nós estamos a correr. Para me apresentar, os meus cumprimentos, chamo-me Agostinho Ribeiro. É suposto que eu venha aqui falar um pouco da minha vida, que é isso que eu vou tentar fazer sem ser excessivamente maçudo, e confessar-vos que quando fui convidado para fazer esta minha intervenção eu não me senti assim muito bem. Não gosto muito de falar de mim, mas vou tentar fazer um bocadinho, porque acho que é um dever da minha parte dar-me a conhecer para quem pelo menos vai ter esta preocupação de vos dizer alguma coisa sobre o que sou e o que faço. Eu nasci em Tarouca, portanto sou do distrito de Viseu, natural do distrito de Viseu. Tarouca é um pequeno concelho do norte do distrito, e nasci precisamente a 23 de outubro de 57, tenho 58 anos. Hoje de manhã, quando estávamos a ouvir os youtubers a dizerem que aquilo tinha sido em 2012, já há muito tempo, eu ri-me também, porque achei piada. De facto, a noção do tempo é muito relativa e tem tudo a ver com, enfim, com a idade. E, portanto, eu, a seguir ao António Pedro, serei o mais velho, com certeza, aqui. Fui com 5 anos para Moçambique, é importante, é a minha segunda terra. Gosto muito de Moçambique, tenho uma vida, digamos assim, da minha adolescência que foi completada com essas vivências e que consigo, e que é importante, e vivi e estudei em Moçambique até 1974. Já na altura tinha assim alguma tendência para as artes dramáticas, para a expressão dramática, para o teatro, e regressei, como muitos portugueses que estavam nas ex-colónias, regressei a Portugal precisamente depois do 25 de Abril de 1974 e tinha 17 anos. Acho que 17 anos é uma idade extraordinária. É a idade em que nós, e muitos aqui presentes são jovens com 17 anos, é a idade em que queremos ter o mundo inteiro nas mãos e estamos cheios de sonhos e estamos perfeitamente preparados, digamos assim, para a vida. Isso é verdade, mas tem que ser matizado com as outras componentes e os percursos que nós devemos fazer. Eu também estava com essa intenção, mas primeiro fui estudar. Ao regressar, preparei de uma maneira que acho que era a mais adequada em função das circunstâncias. Comecei precisamente a estudar na Escola do Magistério Primário de Lamego. Fiz-me professor primário. É uma atividade profissional que desenvolvi ao longo de alguns anos e que me orgulha imenso. Talvez uma das áreas profissionais que eu não desenvolvi durante muito tempo, mas que me marcaram profundamente em termos do meu percurso e da minha vida profissional. Depois, nessa altura, como professor primário, o Museu de Lamego, que é um museu magnífico, convido todos a visitar, que é de facto um museu extraordinário. O Museu de Lamego necessitava de criar o seu serviço educativo. Eu, como era professor, fui para o museu, fui convidado, coordenei um serviço de criação, precisamente do serviço educativo, e a partir daí não mais abandonei a minha vida religada exatamente aos museus. Comecei no Museu de Lamego, comecei a tratar de museus, museologia, de património da cultura, dentro daquilo que era, enfim, o meu conhecimento e as minhas capacidades. Entrei de cabeça e lá fui para a vida dos museus. No entretanto, também tive alguns percursos no magistério primário. Saí de aluno, transformei-me em professor, fui dar aulas no magistério primário,
Trabalhei com o museu nas áreas do serviço educativo, fazendo essas relações institucionais entre o museu. Licenciei-me em Coimbra em História, precisamente para dar capacidade e corpo do ponto de vista da preparação e da competência, e também me meti na política. Fui vereador, fui presidente da Câmara de Lamego, fui membro da Assembleia Municipal, portanto tive mais ou menos este percurso. Tirei uma pós-graduação, fiz mestrado em Museologia e depois fui trabalhar em várias atividades ao nível museológico. A minha base de trabalho foi o Museu de Lamego. Estive com o Museu de Lamego 35 anos ao serviço nesta Casa de Cultura e os últimos 20 como diretor desta casa magnífica, instalada no Palacete. Quem for ao norte do distrito e visitar a zona de Lamego, que veja o Museu de Lamego, porque tem obras absolutamente notáveis e que são elementos identitários da nossa cultura e do nosso património, que vale a pena, de facto, usufruir e verificar. E posso dizer-vos que o meu trabalho, finalmente, pode reduzir a uma questão que é muito importante, é a palavra serviço. Eu sou um servidor da causa pública. Não fiz outra coisa na minha vida até este momento que não seja exatamente o de servir. Enfim, não consigo precisamente para além da atividade no Museu de Lamego, fui um dos responsáveis pela criação do museu do Conselho de Administração daquela instituição. Museus fundacionais e museus municipais e o núcleo de museus em que estive e no da minha vida para percebermos todos o que é que eu estou aqui a fazer, e estou-vos aqui a fazer exatamente uma espécie de uma sugestão e de um convite para vivermos o nosso museu, o Museu Nacional Grão Vasco, que recebeu exatamente esse título no ano passado, no Dia Internacional dos Museus, que foi o dia 18 de maio. Ele não era museu profunda e um património, tinha e tem um património notabilíssimo, um património de primeira linha na afirmação da identidade cultural e artística em termos nacionais, sobretudo com as obras desse magnífico pintor do Renascimento português, que trabalhou e deixou uma produção magnífica em Viseu, Grão Vasco, melhor, Vasco Fernandes. Grão Vasco é o título que lhe dão, quase como se fosse uma alcunha, porque ele foi reconhecido imediatamente como o Grande Vasco. E sendo o Grande Vasco, assim conseguiu a titularidade desse termo, Grão Vasco. E o museu, que foi criado em 1916, portanto o Museu da República, teve exatamente esta perspectiva de nunca ter alcançado o título de Museu Nacional, ao contrário do que acontecia com muitos dos outros museus, sobretudo situados nas grandes cidades, Lisboa, que é a capital, e depois Porto, com o Museu Nacional Soares Reis, e Coimbra, com o Museu Nacional Machado de Castro. Todos os outros não tinham essa titularidade, eram museus, enfim, considerados, independentemente da valia do seu património artístico, do seu acervo, eram considerados museus, ou museus regionais, ou museus pura e simplesmente. Mas nós conseguimos, através de um trabalho, enfim, de alguma insistência junto dos decisores políticos, este título no ano passado, precisamente para prepararmos aquilo que vai ser todo o ano de 2016, que são, enfim, que é o ano do nosso centenário. Nós não vamos só festejar o centenário do museu e comemorar o centenário do museu no dia da fundação, que é o dia 16 de março, porque foi o dia da publicação em Diário do Governo exatamente
dessa constituição ou dessa fundação do museu, mas vamos desenvolvendo um conjunto de atividades ao longo do ano, de janeiro a dezembro de 2016, para precisamente dar maior amplitude e abrangência a todas as comemorações relacionadas e associadas a este magnífico museu que Viseu tem acarinhado e que Viseu vai continuar seguramente a acarinhar na sua maior expressão e na sua mais ampla formação, que é aquilo que nós queremos fazer, que é uma diversidade, uma pluralidade, uma amplitude de projetos e de eventos, de realizações que permitam exatamente que o museu possa ser, enfim, cada vez mais conhecido e reconhecido como uma instituição de cultura incontornável no panorama nacional e até mesmo, enfim, internacional. Bom, mas eu agora gostaria só, para fechar um pouco aquilo que eu considero ser importante, depois deste meu percurso de vida, um pouco fazer-vos também, dar-vos a ideia daquilo que eu acho que é importante que possamos fazer. Estou aqui perante vós, precisamente para, enfim, paremos de falar, vou fazer-vos este pedido, que é dizer-vos o que de mais importante eu poderia retirar da minha vida. Isso tem a ver exatamente com um percurso profissional que foi sempre conduzido por algumas normas, por alguns procedimentos, condutas, onde eu acho que nós devemos utilizar sempre sem condescendência. Eu, pelo menos, tentei fazê-lo desta maneira. Dizer sempre mais sim do que não. Tentar sempre corresponder positivamente às solicitações, aos pedidos de ajuda, de apoio, de colaboração, integrando, tal e qual como já muitos dos meus antecessores aqui referiram, de participação e de partilha. A minha resposta, tendencialmente, era sempre sim, vamos criar as condições para que, de facto, isto aconteça. Devo dizer-vos que a maior parte de todo este trabalho que vos acabei de referir, enfim, foi todo um trabalho desenvolvido pro bono. Tive sempre a minha remuneração inicial, que era a de funcionário público, e tudo mais era um trabalho que eu dava em termos de ajuda às outras organizações e instituições, dentro daquilo que era meu sim. E, portanto, dizer sim, mais vezes sim até do que não, sobre as coisas importantes. Sim à igualdade, sim à fraternidade, sim ao respeito, à dignidade, à liberdade, ao direito à diferença, ao conhecimento das outras culturas, porque o conhecimento das outras culturas faz a aproximação e não cria medos, não cria receios, não cria depois, enfim, todos os motivos que levam normalmente à guerra e à segregação. Sim à aproximação dos povos, à descoberta dos outros, ao saber, à cultura, às artes, e depois, em termos pessoais, cada um de cada vez que é solicitado para isso, sim, vamos fazer, sim, vamos contribuir, sim, estou aqui, eu ajudo, conta comigo, vamos fazer juntos. O que não quer dizer que não tenhamos de vez em quando que dizer não. O não também é importante, na sua perspectiva correta. Também devemos dizer não, mas não é aos abusos de poder, é o não à discriminação, à subserviência, à corrupção, à falta de respeito ao terrorismo, às drogas, à miséria e à fome, que ao fim e ao cabo é a causa de tudo aquilo que neste momento constrói os grandes males que afetam a humanidade de um ponto de vista. Como é que isto se faz? Faz-se através da vida normal. Podemos perguntar, então, mas isto tem a ver alguma coisa com a nossa própria realidade? Tem tudo a ver. Porque se formos assim, nas pequenas coisas que fazemos no dia-a-dia, na escola, nos amigos, em casa, através de tudo aquilo que nós vamos desenvolvendo, nós estamos a construir seguramente uma sociedade melhor. Porque é nas pequenas coisas da nossa vida que nós podemos construir essa vida e essa sociedade melhor. Portanto, aquilo que vos quero dizer é que, da mesma forma como todos os outros o disseram desde já, não vale a pena estarmos a esperar sentados que as coisas aconteçam. Tudo pode acontecer de facto, mas temos que ser nós também a provocar o acontecimento, a tentar encontrar as melhores soluções e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que estas condições nos sejam proveitosas para toda a nossa vida. Portanto, quero desejar que alguma coisa do que vos disse tenha sido, enfim, importante e marcante no sentido de sabermos e percebermos não só o tal passado e a tal memória que é importante, e que isso tenha servido, enfim, em termos pessoais e
profissionais. Agradeço-vos muito a vossa atenção e terminaria dizendo que nada disto era possível se não tivesse, de facto, uma família a suportar e a fazer tudo isto. E o meu agradecimento à minha mulher, que aqui se encontra presente, e a todos vós também, e ao meu filho, que são aqueles que são os motivos, e ao meu neto também, que são aqueles que fazem os motivos da nossa verdadeira felicidade. Porque a felicidade está nas pessoas e não está nas coisas. Convido-vos agora a ver um vídeo do Museu Nacional Grão Vasco e estão todos convidados a participar em todos os eventos que nós vamos desenvolver ao longo de 2016. Bem-ajam pela vossa atenção. Muito obrigado.